Filhos da pauta. FDP. Filhos da pauta. Muito bem, quem está conosco hoje e é FDP VIP é o CEO do Bragantino, Red Bull Bragantino, Thiago Escuro. Seja muito bem-vindo ao FDP, você é oficialmente agora um FDP, um filho da pauta. Eu vou deixar Guilherme Mendes fazer as honras. Thiagão, boa noite, prazer muito grande poder estar conversando contigo aqui na 98 FM, no FDP. Eu queria começar esse nosso bate-papo, você dizendo como é que é o trabalho de CEO num clube empresa no futebol brasileiro que é vinculado a uma matriz na Europa. Boa noite. Boa noite, Bob. Boa noite, Guilherme. Boa noite a vários amigos aí que estão nesse grupo de craques aí no FDP. Primeiro, agradecer ao meu amigo Guilherme pelo convite, porque é uma forma de me conectar novamente com Belo Horizonte, com Minas Gerais, um local onde eu tive uma vivência muito bacana. Tenho saudade, sim. E, na verdade, assim, acho que esse momento do profissionalismo do futebol brasileiro mais do que nunca chegou, né, Guilherme? Em função das SAFs, de outros investidores, assim como somos nós, né? Um clube que pertence e é gerido pela Red Bull, uma empresa multinacional, vai trazer, inevitavelmente, uma profissionalização forçada, que há tantos anos o nosso mercado discute, debate, mas de forma superficial, porque a partir do momento que tem dono, que tem controlador, tem que ter processo, tem que ter lógica, tem que ter organização, tem que ter controle do que é feito, não só com relação à parte financeira, que tornou-se um grande problema do futebol brasileiro, mas também os critérios para que as decisões sejam tomadas, que os planos sejam executados e avaliados no decorrer de um prazo razoável, que a visão imediatista do futebol brasileiro modifique um pouquinho a forma de julgar o trabalho das pessoas, enfim. Então, basicamente, o meu trabalho hoje dentro do Red Bull Bragantino é fazer com que o clube tenha um caminho pré-estabelecido, um plano de curto e médio prazo, e que eu consiga ser o guardião desse plano, dessas ideias, fazer com que os demais profissionais dentro do clube, cada um em suas áreas, trabalhe dentro de uma diretriz que já foi pré-estabelecida, né? Ô, Thiago, muito bom falar com você e a minha pergunta é a seguinte: muitos torcedores de clubes tradicionais, nem sei se isso aconteceu com o Bragantino, mas clubes tradicionais, clubes muito grandes, têm um certo receio quanto uma multinacional com times em outros países aponta com a possibilidade de fazer investimento, de comprar aquele clube, aquela SAF. Por quê? Vai fazer um laboratório aqui, o jogador bom que sair vai tirar, vai colocar na Europa e vai estar sempre tirando o melhor daqui para levar para a Europa ou para o time hierarquicamente acima dentro da estrutura da empresa. Isso é um medo real? Isso pode acontecer? Isso funciona desse jeito mesmo? Ou é só uma fantasia da torcida? Ô, Bob, primeiro, o prazer é meu falar contigo. Tem muita dúvida e receio, sim, sobre essa conversão dos clubes em empresa. Não dá para generalizar, né? Cada investidor, cada controlador vai ter um perfil e objetivos distintos, mas basicamente não muda o status que o futebol brasileiro sempre teve, né, nesse sentido. Então, por que o torcedor nunca teve receio de uma determinada pessoa não preparada para gerir essa indústria, ganha a eleição do seu clube e vai gerir o clube por 3 anos? O torcedor deveria ter essa preocupação também, desde que o futebol tornou-se a indústria do tamanho que é, né? O futebol brasileiro ele negocia os melhores jogadores com o mercado europeu, principalmente, asiático, mundo árabe, MLS de alguns anos para cá, há muitos anos. Então, sem dúvida, esse é um dos atrativos para os investidores virem aportar recurso no mercado nosso. Então, não existe um país com a capacidade de gerar talentos no volume e na sequência em que o futebol brasileiro gera. Isso é algo único no mundo. Então, não tenho dúvidas de que os investidores vão sim olhar para esse desenvolvimento do atleta e uma projeção futura, mas é algo que os clubes brasileiros já olham há anos
vide o desenvolvimento que o mercado dos agentes de jogadores tem no futebol brasileiro em função dessa perspectiva econômica que o nosso cenário gera. Então, eu acredito que é uma mudança assim, de conceito. Acho que a imprensa, o torcedor, nós que estamos dentro do negócio vamos nos adaptar a isso, mas eu não vejo um risco maior do que o futebol brasileiro sempre correu nos últimos anos. Boa noite, Thiago, Domênico, prazer estar falando com você, obrigado pela presença aqui no FDP 98. A gente estava aqui discutindo no início do programa, Thiago, o seminário que a CBF vai fazer amanhã, questão da violência nos estádios, questão do racismo, injúria racial. Como é que você, enquanto gestor, CEO de um clube, vê essa possibilidade de um clube perder pontos por aquilo que acontece na arquibancada, seja violência, seja injúria racial? Como é que você vê esse processo, né, que está sendo muito falado cada vez mais no futebol brasileiro, mas a gente não vê efetivamente uma medida sendo tomada? Bom, Domênico, boa noite, prazer também falar contigo. A gente teve muito pouco contato aí no período que eu passei aí, mas sempre uma boa relação entre nós aí. Eu vejo com muita preocupação esse tipo de ideia e de movimento. Primeiro, eu acho que qualquer regulamentação, qualquer ideia para ser proposta, ela precisa ser de fato cumprida, aplicável, né? Então, historicamente, a CBF já fez movimentos que todos nós sabemos que eles não funcionaram. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a história lá atrás de que atraso salarial vai gerar perda de ponto. A partir de agora, clube não atrasa mais salário. E nós sabemos que isso nada mais foi do que uma regra vazia que ficou ao vento. As coisas continuaram acontecendo como sempre foram. Isso nunca foi adiante e ficou um jogo de faz de conta. Na minha concepção, o comportamento do torcedor, da sociedade, ele é um recorte do que é o país. É um problema que só vai ter solução se houver um envolvimento de todos os órgãos envolvidos nisso. O futebol não tem competência para resolver esses problemas sozinho e não deveria tentar. Acho que o futebol deveria continuar fazendo o que faz, é ser um mecanismo de comunicação para esses valores, para esses comportamentos, utilizar todo o espaço que a gente tem na mídia, todo o interesse que as pessoas têm pelo futebol, para ser um veículo dessa mensagem. Mas, na minha concepção, isso só corrige quando nós começarmos a olhar o comportamento da sociedade, o mecanismo legal que possibilita o Estado punir esse indivíduo e não o futebol, que as pessoas possam ter dentro do estádio um ambiente mais seguro e controlado também pelo poder público. E aí eu acredito que nós vamos sim ter condições de fazer com que isso seja algo mais robusto. Na minha visão, não tem muito sentido você penalizar um clube desportivamente por qualquer episódio que aconteça nas arquibancadas. Eu acho que a gente já tentou isso no passado e viu que o resultado é raso. Eu acho que a discussão precisa ser mais profunda, precisa envolver mais áreas da sociedade e, de certa forma, isso já foi feito, né, Domênico? A Premier League era um ambiente, antes de ser Premier League, muito mais nocivo e perigoso do que é o futebol brasileiro hoje. E aí um projeto que envolveu poder público, polícia, Estado, clubes de futebol, a criação do que é a Premier League hoje, possibilitou criar um ambiente muito mais saudável do que tinha anteriormente. Thiago, é o CJ, prazer enorme falar contigo. Você já esteve aqui no 98 Esportes, quando estava aqui pelo Cruzeiro. Muito legal a gente trocar essa resenha, essas figurinhas aqui, e hoje te receber de novo aqui no FDP. Eu vou aproveitar para fazer duas perguntas, Thiago. A primeira é em cima dessas suas respostas, as suas primeiras respostas, falando em leis vazias, em desorganização. E aí eu quero uma resposta de um cara que está no futebol, um executivo de futebol, aquela resposta sincera, que nós aqui ficamos sempre com o pé atrás. Primeiro, você acredita na criação da Libra, da Liga de Futebol do Brasil? Você acha que teremos essa organização e essa união entre os clubes? Essa é a primeira. E a segunda
O que o Bragantino tem diferente que dentro de um futebol brasileiro com uma paciência tão curta com o treinador, e conversava até com o nosso produtor Vinícius Silveira, ele falando do trabalho do Barbieri já há algum tempo, independente de resultados, saindo de uma Sul-Americana, perdendo ali para o Atlético Paranaense, tropeços, que se fosse em outro clube, com certeza estaria demitido. Mas o Bragantino vem mantendo a ideia de um treinador jovem já há um bom tempo. Como é isso? Como é feita essa pressão e essa manutenção? Boa noite, obrigado. Boa noite, CJ. Prazer falar contigo. Eu vou começar pela mais fácil, que é a primeira pergunta. Sim, acredito muito. Tenho também dedicado boa parte do meu tempo a esse processo. Na minha visão, nós temos hoje um grupo de presidentes nos clubes com uma visão muito mais profissional e alinhada com o que é a necessidade dessa indústria hoje. Existe um entendimento comum de que todos juntos vão poder gerar valores muito maiores no futuro, não só valores econômicos, mas organizacionais, valores morais, poder resgatar uma credibilidade que é fundamental para o produto futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, nesse caso, né? A Liga, ela fala de Série A e B, as duas principais divisões, assim como já acontece na Alemanha, na Espanha. É um modelo muito parecido que vem sendo discutido. E hoje tem algumas divergências entre os dois grupos que se estabeleceram, que estão sendo debatidas para encontrar uma solução que agrade a todos ou que consiga acomodar todos os pontos de vista. E isso tem andado bem. Então, eu acredito que sim. E é fundamental que a gente conclua esse processo de união até o final do ano, para que a nova Liga de Clubes já possa operar comercialmente a partir do ano que vem, porque todos os clubes têm contrato até o final de 24, né? Então nós teríamos um ano e pouquinho aí para poder estabelecer novas negociações e um novo modelo que começaria a partir de 2025. E com relação à segunda pergunta, eu volto lá no primeiro posicionamento que eu fiz aqui com vocês, explicando um pouquinho qual que é esse trabalho. O clube tem um caminho, tem um propósito, tem uma ideia de jogo, tem um foco num perfil de jogadores que nós também sabemos que em muitos casos vai demandar um caminho um pouco mais longo para o sucesso. É a equipe mais jovem da Série A do brasileiro, uma média de idade aí de 22,3 anos. Então, são atletas que estão adquirindo experiência através do nosso trabalho. De fato, esse ano a gente tem produzido resultados abaixo do que nós pretendíamos, mas esses resultados, eles não são frutos do trabalho do treinador somente. Eles são fruto de vários fatores que a gente vem atacando e trabalhando no dia a dia. Vivemos, sim, um período crítico no nosso ambiente de muita pressão, de muita cobrança, de muita instabilidade, mas que nós conseguimos ultrapassar e estamos num caminho agora de poder voltar um pouquinho mais para a parte de cima da tabela, para voltar à Libertadores, que é o nosso grande objetivo do ano. Ô, Thiago, você falou aí em avaliar resultados, né? E aí imagino que, trabalhando por uma multinacional, né, com várias franquias, com várias filiais, não só nessa modalidade, mas em outras modalidades também, etc. Em algum momento, em algum lugar, alguém vai dizer assim, ó, esse é o resultado que precisa ser atingido. Quais são os parâmetros que um clube de futebol, por exemplo, o Red Bull Bragantino, precisa atender para o patrocinador chegar e falar assim, não, esse investimento está valendo a pena? É revelação de jogadores, é conquista de campeonatos, é formação, é venda de atletas, é entrega de atletas para outros clubes da mesma marca. Quais são esses fatores? Bob, no nosso caso, o grande objetivo é fazer do Red Bull Bragantino um clube vencedor no Brasil e na América do Sul. Mas há uma visão muito clara de que esse é um processo de médio e longo prazo. Nós assumimos uma equipe subindo da C para B, com muitas limitações em várias áreas, então categorias de base desativada, o clube não tem um centro de treinamento, o seu estádio precisa passar por revitalizações e vem sendo feito. Uma cidade que já havia, de certa forma, se desconectado um pouco do clube pelos últimos anos de desempenho.
Então a gente vem trabalhando o crescimento do clube em todos os níveis, construção do novo centro de treinamento, projeto do estádio em fase final, programa de sócio-torcedor, resgatando uma relação com a cidade e com a região que havia se perdido um pouquinho, enfim, desenvolvendo um investimento mais significativo em categorias de base, ou seja, fazer com que o clube cresça como um todo. Os resultados iniciais produzidos, eles foram acima da expectativa, essa é uma realidade. Então, o primeiro ano classifica para a Sul-Americana, no segundo ano, final de Sul-Americana, classifica para a Libertadores. E aí, esse ano, a gente vem, sim, tendo mais dificuldade de manter esse crescimento, por razões compreensíveis, vamos dizer assim. Agora, para a Red Bull também é a relação com o mercado, com o consumidor, é fazer futebol de forma com que as pessoas admirem, respeitem. Nesse sentido, a gente produz ótimos resultados em termos de visibilidade, de retorno para a marca. Não há sequer um arranhão na gestão da Red Bull dentro do Bragantino até aqui. Boa relação com todos os clubes, em todos os sentidos. Então, nós somos um clube que não faz pré-contrato de jogador de clubes terceiros, a gente não paga multa nacional para tirar algum tipo de vantagem. Não que isso seja errado, a lei faculta esse direito, mas é um posicionamento institucional que a gente entende que é mais saudável para a construção do que é o nosso objetivo dentro desse mercado. Agora, é um caminho longo, Bob. Acredito sim que o Red Bull Bragantino se posicione como um clube entre os 5, 6 do país com mais consistência em 3, 4 anos. Eu acho que isso é algo muito viável pelo que tem sido feito. Ô, Thiago, quando a gente fala em SAF, o torcedor brasileiro tem certeza que ele anda muito confuso, porque cada clube adotou um modelo, né? O modelo do Cruzeiro é diferente do modelo do Botafogo, que é diferente do modelo do Vasco, que é diferente do modelo do Bahia. A legislação que foi criada no Brasil para a implantação da SAF, era isso mesmo ou a gente poderia ter feito algo melhor? Bom, Guilherme, eu entendo que do que nós tínhamos de possibilidade, ela foi muito bem construída. O seu próprio comentário inicial, na minha visão, ele é uma demonstração disso. Então, o objetivo da lei é possibilitar o direito do investidor ter segurança em estar no Brasil. Então, de diversas maneiras isso vem acontecendo, a lei vem entregando isto legalmente, tanto para os clubes quanto para os investidores. E aí, óbvio que agora nós vamos ter que passar pelo processo de ver SAFs também não darem certo, né? Eu acredito que isso é algo que vai acontecer em algum momento, por isso que nós não podemos olhar para o modelo SAF como a grande solução. Ele é mais uma alternativa para que o mercado tenha um direcionamento mais profissional e mais saudável. Eu entendo que, de forma bem feita, bem estabelecida, a nova Liga de Clubes tem tudo para acelerar muito esse processo, porque nós vamos ter a possibilidade de debater controle financeiro, de debater regras e regulamentações um pouco mais ajustadas do que a gente tem no cenário de hoje, exigir com que os clubes cumpram com os seus compromissos financeiros. Enfim, nós estamos avançando nesses quesitos nos últimos anos, mas ainda é um pouco assustador o nível de endividamento do futebol brasileiro e é algo que nós precisamos corrigir para que o valor desse produto aumente no mercado, né? Uma empresa muito endividada, ela tende a valer menos em qualquer indústria, no futebol não é diferente. Ô, Thiago, a gente já está, né, na reta final. Nosso programa precisava ter pelo menos 2 horas. Nós temos que negociar isso aqui. Mas, enfim, explica pra gente rapidinho, se você puder, qual a diferença entre uma SAF de uma empresa, como é o Red Bull Bragantino, e uma SAF de um fundo de investimentos, como são outros clubes do Brasil. Qual a diferença dessas modalidades? Tá, vamos lá. Nós não somos SAF, nós somos uma limitada. O Red Bull Bragantino foi um processo feito antes da lei da SAF. Então, basicamente, a Red Bull assumiu o controle da associação, todas as suas dívidas e a operação e converteu ela numa limitada. Então, a Red Bull é hoje dona de 100% do Red Bull Bragantino. No modelo SAF, a proporção das participações societárias, elas são diferentes nos modelos aí que foram citados pelo Guilherme, mas basicamente a associação ela continua sócia
de uma nova empresa que é constituída, que é a SAF. Então, eu vou reproduzir aqui dados que foram publicados, eu não tenho 100% de certeza, mas pelo que eu tive acesso, a SAF do Cruzeiro ela tem 90% das suas ações pertencentes ao grupo liderado pelo Ronaldo e 10% das ações continuam com a Associação Cruzeiro Esporte Clube. E aí essas negociações e variações de percentual, e óbvio que nessa discussão tem processos de governança, Bob, que são processos decisórios. Isso protege com que o clube, neste caso da SAF, não mude o escudo, não mude a cor, não mude o time de cidade e outros aspectos que devem ser negociados nesse processo, né? Ô, Thiago, o América tem um jogador, né, que é o Pedrinho, que está sendo um destaque aqui e ele está emprestado até o final da temporada. Existe alguma conversa, algum interesse da permanência? Ele volta para o Bragantino em 2023? Como é que está esse jogador aí? Sim, ele tem feito um ano muito bom no América e a gente está muito contente com isso. Não há nenhuma conversa entre nós ou o América no sentido de uma possível permanência ou não. O nosso interesse é sim que ele retorne para a próxima temporada ao Red Bull Bragantino. O empréstimo foi feito com esse intuito também, que ele pudesse se desenvolver, crescer, e ele está conseguindo fazer isso de forma muito positiva. A gente quer agradecer muito sua participação e convidar você para esse final para lá de especial, ô Thiago, que além de ser um FDP VIP aqui comigo, com o Domênico e com o Guilherme Mendes na bancada, você vai ouvir um som de primeiríssima qualidade com Bob e FD Band. Boa noite, Thiagão, obrigado, viu? Valeu, obrigado, Thiago. Valeu, Thiago. Boa noite, gente. Obrigado a todos aí. Prazer falar com vocês. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, filhos da pauta, FDP, filhos da pauta.